Calazans English Course. Vamos lá, pessoal. Conversação na prática. Nós não estudamos inglês, nós vivemos o idioma inglês. A aula de hoje, ela tem por finalidade, na verdade, é uma aula introdutória para falar a respeito desse módulo que é conversação na prática. E esta frase, ela tem um grande peso, porque nós que queremos falar inglês fluentemente, nós não podemos apenas estudar inglês. E estudar inglês é insuficiente para quem quer aprender inglês. Mais do que estudar, nós devemos viver o inglês. E eu, professor Calazans, vou explicar a concepção dessa frase na aula de hoje, que é uma aula introdutória. É, Na conversação na prática, esse módulo, eu vou explicar como é que, na verdade, qual é a metodologia. Metodologia, ou seja, método vem de caminho, vem do grego, quer dizer caminho. Então, qual caminho o professor Calazans vai seguir para que você tenha o melhor aproveitamento? Lembrando que nós temos várias aulas, aulas sobre verbos regulares, aulas sobre verbos regulares, verbos modais. Você vai ter, claro, uma parte teórica, lembrando que a ênfase é conversação, mas nós vamos mostrar os princípios e fundamentos daquilo que você precisa saber como teoria para ter uma base bem solidificada. Muitos alunos não conseguem travar a conversação e, na verdade, ficam travados, né? Não conseguem caminhar na conversação porque não tem conhecimento básico. Ele quer montar, criar uma frase na negativa, negar uma declaração, ele não consegue porque esqueceu ou ainda não sabe as regras de como forma uma frase, uma sentença, uma oração na negativa, ou então quer fazer ali, transformar uma frase, uma oração em question, em pergunta, e não sabe a regra. Então, você não vai estudar inglês para se tornar um professor de inglês. É muito importante que muitos cursos no Brasil, eles trabalham muito com regras, muito com a teoria. Não tem nada de errado. O problema é quando se prioriza a teoria em detrimento, em prejuízo da prática. Então, o método do professor Calazans vai dar assim, uma teoria como princípios, como fundamentos para que você consiga desenvolver uma conversação. Mas não vai ser o ponto alto, tá bom? Quais são as dicas e orientações? Cada aula haverá uma dica. Então, como é que se estuda vocabulário? É um grande problema das pessoas não sabe vocabulário, nomes de palavras, e você não vai ficar que nem um bobo decorando palavras. Eu vi uma vez uma pessoa estudando, ela tinha uma meta de aprender 10 novas palavras por dia, e assim, em um mês, 300 novas palavras. Em um ano, 3.650 novas palavras. Não é assim que estuda inglês, não é assim que a neurociência entende que você deva aprender inglês. Então, mais importante do que fazer é o como fazer. Eu gosto daquela frase que muitas pessoas, e você conhece, muitas pessoas que estudam inglês, mas não sabem inglês. Do you study English? Yes, I study English. I have been studying English for 10 years. Eu tenho estudado inglês por 10 anos. Do you speak English? No. What? Do you study English? Yes, I do. Yes, I study English. Do you speak English? No, I don't speak English. Então, ela levou anos estudando inglês, mas não aprendeu inglês. Então, mais importante do que fazer, nós vamos aqui apresentar o como fazer. Então, como é que eu vou memorizar? Eu não gosto dessa palavra decorar, não gosto. Então, como é que nós vamos memorizar palavras do meu cotidiano, verbos, para que eu possa conversar no meu ambiente estudantil, no meu ambiente acadêmico, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de descontração e entretenimento? Como é que eu vou adquirir? Lembrando que um grande problema das pessoas é
desconhecerem vocabulário. Às vezes a pessoa pergunta, professor, quantas palavras eu preciso saber, quantos verbos eu preciso decorar para falar inglês fluentemente? Também não gosto. Se você procurar na internet, você vai ver aí algumas dicas, algumas orientações nesse sentido, que contraria a neurociência. Neurociência trabalha com o cérebro, mais importante, neurociência trabalha com transformação de cérebro. Então, para eu aprender, para eu memorizar, eu preciso trabalhar o meu cérebro. Nosso cérebro tem em torno de 86 bilhões de neurônios. Para eu aprender, memorizar palavras, eu preciso fazer com que esses neurônios se conectem, se relacionam entre si. E como é que eu faço isso? É um problema de muitas pessoas não saber estudar inglês. Então, o método do professor Calazans vai fazer com que você estude inglês e você fale inglês de uma forma bem mais profunda, ampla e consolidada. Eu vou explicar esses métodos ao longo das aulas, e é claro que é uma pegada. Claro que eu não vou entrar aqui em profundidade do que é a neurociência, eu não vou dar aula de neurociência, não vou dar aula de neuroplasticidade, não vou dar aula de neurônios, neuromoduladores, não vou trabalhar com isso aqui agora. Contudo, o que eu vou usar tem respaldo e fundamento dentro da neurociências e eu garanto que você vai não apenas estudar inglês, mas você vai aprender inglês e tudo isto vai ser promovido em nossas aulas práticas. Nós não estudamos inglês, nós vivemos o idioma inglês. Eu não gosto dessa parte de estudar inglês. Eu dou o exemplo na escola secular, e é um grande problema, muitas pessoas querem estudar inglês tendo uma mentalidade que está estudando inglês no primário, secundário, fundamental, ensino médio, seja lá o que for, lá na escola da tia Lalá. Como que é na escola da tia Lalá? A escola da tia Lalá, ele estuda inglês o mês todo, às vezes o bimestre todo, e vai ter aula, vai ter a prova no dia 30. E no dia 29 ele fica estudando igual um condenado para a prova no dia 30. Ele vai, faz a prova, decorou tudo, tira 10, ou seja, no dia 28 ele não sabia nada sobre inglês. Dia 29 ele aprendeu tudo. Dia 30 ele faz uma prova, sabe tudo, tirou 10. No dia primeiro ele não sabe mais nada. Isso não é estudar inglês. Então, nós não estudamos, com o professor Calazans, nós não estudamos inglês para a prova. Nós não estudamos inglês para ser avaliado. Nós não estudamos inglês para passar no concurso. Nós estudamos inglês para aprender. E assim, nós precisamos não estudar inglês. Quem estuda inglês com essa metodologia, com esse método aí, dá até medo. Então, nós não estudamos inglês, nós vivemos o idioma inglês. E eu vou explicar isso nesse modo nas próximas aulas e você vai entender o que é, qual a diferença entre estudar inglês e viver inglês. E assim nós acabamos a aula de hoje mostrando quão importante é esse modo. Esse modo vai direcionar você para as demais aulas, e isto é, sim, muito, muito importante. A sua atitude define a sua altitude. Foi alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.